a nossa cordial saudação a todos que estão conosco em mais esse momento de estudo da Palavra de Deus, dando sequência aos nossos estudos no Evangelho de João. E hoje nós queremos estudar João capítulo 15, os versículos 1 a 16. Ao contrário de outras vezes, quando costumamos abordar um capítulo inteiro, normalmente eu faço isso, mas hoje o 15, 1 a 16, porque tem um grande tema inicial, que a palavra de Jesus, que ele é a videira e nós somos os ramos, e os ramos, ao darem fruto, estão praticando o amor. Então uma palavra especial também sobre o amor, a partir do versículo 12, do 12 até o 17. João 15, 1 a 17, queremos estudar. Inicialmente dizendo que nós estamos acompanhando Jesus nos seus últimos passos rumo ao Getsemane. Ele já tinha lavado os pés dos discípulos como exemplo de amor ao próximo, tinha instituído a Santa Ceia, tinha alertado a Pedro que iria negá-lo, tinha advertido a Judas que iria traí-lo, tinha falado para eles sobre a sua partida breve, sobre a sua volta na ressurreição e também prometeu o Espírito Santo a eles. E agora no capítulo 15, então falando da continuação da missão dos discípulos, que eles deveriam levar adiante o Evangelho do Reino de Deus, Jesus começa falando sobre a videira. Então ele diz inicialmente assim, versículos 1 e 2, Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais frutas ainda. Aqui nós temos uma das 7 vezes em que Jesus se apresenta como o grande Eu Sou, no Evangelho de João. Essa expressão Eu Sou, só para lembrar, ela nos remete a Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés está no deserto, ele vê um fogo, de repente um fogo numa moita, e lá a voz de Deus fala com ele, e Deus pede que ele vá ao Egito libertar o seu povo da escravidão. Quando Moisés pergunta, eu vou dizer ao povo, quem me enviou? Quem és tu, Senhor? O que eu vou dizer se eles me perguntarem, quem te enviou? Aí Deus respondeu, eu sou o que sou. No hebraico, Yahvé, Yahvé. O Javé, Javé. Eu sou o que sou. Eu sou o eterno Deus. Eu simplesmente sou. Não tenho princípio, não tenho fim. Eu sou. E quando Jesus, no Novo Testamento, se apresenta dizendo, eu sou isto, eu sou aquilo, faz várias comparações, nós temos que lembrar disso. Ele é o eterno Deus com o Pai e o Espírito Santo. Relembrando as 7 vezes que ele se apresenta, a primeira ele diz que eu sou o pão da vida. Ele se apresenta como o pão da vida no capítulo 6. No capítulo 8, ele se apresenta como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O mundo está em trevas, nas trevas do pecado, eu vim trazer a luz. No capítulo 10, temos 2 imagens. Eu sou a porta das ovelhas, a porta de entrada do céu, e eu sou o bom pastor, também no capítulo 10, o bom pastor que guia as ovelhas. E as ovelhas o conhecem e seguem a sua voz. No capítulo 11, naquele contexto da ressurreição de Lázaro, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Só através de Cristo nós chegamos ao Pai. Essa verdade é afirmada no capítulo 14, no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora a 7ª vez que Jesus se apresenta como Eu Sou, é o nosso texto de hoje, de João 15, 1 a 17. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador.
Essa imagem de Jesus como a videira e nós, a sua igreja, seus seguidores como os ramos, ela nos remete à imagem do Antigo Testamento, onde o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, no meio do qual nasceria o Messias, esse povo originalmente era a videira de Deus. Só que a videira do Senhor, ela era uma videira infiel, né? Ela falhou na sua missão. Israel, volta e meia, caía em idolatria, se afastava de Deus, e Deus teve que castigar muitas vezes esse povo. Então Israel era a videira que não dava frutos. Aí vem o Novo Testamento nos apresentando Jesus, o homem perfeito, o substituto dos pecadores, que com seu sangue pagaria todas as culpas das pessoas, o sangue derramado na cruz. Agora nós entendemos o que Jesus quer dizer com a expressão: eu sou a videira verdadeira. Ele é o único fiel, o único verdadeiro na sua missão. E a fertilidade dos que estão em Cristo, dos crentes em Cristo, então ela contrasta com a infidelidade de Israel. Nós somos convidados nessa imagem de Jesus sobre a videira e os ramos a sermos fiéis, a darmos muitos frutos. No versículo 2, Jesus diz que para que uma videira frutifique, basicamente o viticultor faz duas coisas. Ele remove os ramos infrutíferos, joga fora. Lá no versículo 6, um pouco adiante, é dito que os ramos são jogados fora, eles secam, são jogados no fogo, só servem para serem queimados. Isso é uma advertência contra a incredulidade e contra o não produzir frutos, né? Então, aquele que não produz frutos, o viticultor, ele corta, e aqueles que dão frutos, ele limpa ou poda para que deem mais frutos ainda. Eu não sou desse ramo de plantação de uvas, né? Mas aquele que é do ramo, ele sabe muito bem que todo ano tem que limpar, tem que podar, há toda uma técnica de poda, né, envolvida, e daí se espera que venham novos brotos e muito mais frutos. Nessa imagem, nessa comparação de Jesus, Jesus é a videira, nós os ramos. Ele diz que dá frutos aquele que permanece nele. Quem permanece em Cristo dá muito fruto. O fruto é todo o nosso amor a Deus e o amor ao próximo. A partir do versículo 3, então, alguns destaques. Jesus diz no versículo 3, vocês já estão limpos, mas vocês já estão, então, purificados, vocês estão prontos para darem frutos, se espera frutos. Como nós estamos limpos? Com os corações limpos, purificados de nossos pecados, pela fé no Cristo que deu a sua vida por nós. Portanto, ele adverte, versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nós temos que ficar sempre unidos com Cristo. Essa imagem de estar em união, em comunhão íntima com Cristo, Jesus também desenvolve, volta e meia, ao dizer que assim como Ele e o Pai são um, têm comunhão íntima, nós temos que ter pela fé comunhão com Cristo e uns com os outros. Aqui, só nesse contexto dessa imagem da videira e dos frutos, pelo menos 7 vezes Jesus fala dessa comunhão, dessa união íntima que nós temos com Cristo pela fé e na qual temos que permanecer. Portanto, ele acrescenta no versículo 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Não, vocês não podem fazer nada que seja realmente agradável a Deus. Porque sem Cristo, os incrédulos também fazem muitas coisas, né? Mas sem mim, diz Cristo, vocês não podem fazer nada que seja absolutamente agradável a Deus. Ou seja, vocês não produzem frutos da fé, senão vocês não estão na fé. O versículo 6, eu já abordei lá no 2, quando diz que aquele que não produz frutos será jogado fora, será queimado. Então aqui o fogo é símbolo da destruição. No 7, Jesus diz que para que as orações sejam ouvidas, as orações dos crentes, mais uma vez vem o tema da oração,
Mais uma vez, eles devem permanecer unidos com Cristo e assim as palavras de Cristo devem permanecer também nas pessoas. Nós temos que conhecer a palavra de Cristo, estar com Cristo e assim podemos falar em oração. E no versículo 8 destaca: Deus é glorificado não só com o nosso louvor e adoração, mas com os frutos da fé. Fruto da fé é amor a Deus, demonstrado no amor ao próximo. Isso aí nos lembra Mateus 5,16, onde Jesus diz: para brilhe a vossa luz, né, para que os homens vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossas boas obras são os nossos frutos da fé, e esses glorificam a Deus. No versículo 9, o destaque é que o amor mútuo entre os crentes e Cristo, esse amor entre nós e Jesus, amar a Jesus, é outra imagem para falar do permanecer em Cristo. Os versículos 10 e 11 falam desses frutos como a nova obediência, a obediência porque estamos na fé. E essa obediência dos cristãos é um ato voluntário, não é um trabalho penoso, mas é uma alegria servir a Cristo, né? A exemplo do próprio Cristo, que tinha alegria em servir ao Pai. Se Cristo que tinha essa alegria, nós também temos que servir com alegria, né? Agora, do versículo 12 em diante, Jesus passa mais para uma outra imagem sobre os frutos, falando mais do amor. Praticamente substitui a palavra frutos por amor uns aos outros, nos versículos 12 a 17 de João 15. Né? Amem-se uns aos outros. Algumas observações que eu colhi, algumas frases ditas por algumas pessoas, pelo menos 3, sobre este amor. O amor deve ser a marca distinta dos discípulos de Jesus. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor deve ser a marca distinta dos discípulos de Jesus. Uma outra afirmativa: Jesus aprofunda o mandamento do amor. Ele agora diz que nós devemos amar até os inimigos, né? No Antigo Testamento isso não era tão claro assim. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele diz num dos evangelhos, né? O aprofundamento do amor para amar todas as pessoas, inclusive os inimigos. E a terceira observação aqui, que o mandamento do amor em si não é novo. A novidade é que agora vocês devem amar assim como eu os amei. Versículo 13, que vocês se amem uns aos outros. Essa é a novidade do amor, amar como Cristo amou. E como Cristo amou? A ponto de dar a sua vida à morte por nós. Então, é um amor até o sacrifício, amor sacrificial. Depois, nos versículos 13 e 14, Jesus diz uma coisa muito linda sobre os seus discípulos. Ele diz: vocês já não são mais escravos, vocês são livres, vocês são meus irmãos, não são escravos do pecado, vocês foram libertados, mediante a fé recebemos essa bênção. Agora eu não chamo mais vocês de servos, de escravos, eu chamo vocês de amigos. Sabem que no Antigo Testamento só Abraão foi chamado de amigo de Deus, comunhão íntima mesmo, né? Amigo de Deus, que privilégio. E o Moisés indiretamente foi considerado também uma pessoa toda especial, então um amigo de Deus. Tiveram o privilégio então de terem esses nomes. Esses nomes são aplicados a nós crentes em Cristo de hoje. E Jesus diz como nós nos tornamos amigos dele. Versículo 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês. Eu chamei vocês do pecado para a salvação. Eu dei a salvação para vocês. Eu dei para vocês o privilégio de serem meus irmãos, de serem meus amigos.
Tudo que é meu é vosso também. Então, não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi, e para que, mais uma vez, então, para que vocês vão e deem muito fruto. Nós não estamos aqui para ficarmos infrutíferos. Jesus nos chamou do pecado não só para a salvação, não só para dar o perdão dos pecados e a vida eterna, mas para que nós possamos dar muitos frutos. E no versículo 17, então, ele dá essa ênfase final: o que eu mando a vocês é isto, amem uns aos outros. Que essa bênção nos seja concedida de nós não só crermos em Cristo, mas o servirmos em muito amor para com o nosso próximo. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado porque Tu és o nosso Salvador. Muito obrigado porque nos consideras os Teus amigos. Um privilégio muito grande só dado àqueles que creem em Ti. Concede-nos pelo Teu Espírito Santo jamais abandonarmos a nossa fé e que nossa fé nunca seja infrutífera, que nós permaneçamos em Ti, que Tu permaneças em nós, para que nós possamos frutificar muito. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado por estarem conosco em mais esse estudo, desde já os convidando para a sequência, o próximo encontro, semana que vem, se Deus quiser, sequência do Evangelho de João. A paz do Senhor esteja com vocês, né? Então, até a próxima oportunidade.